Oi, gente, eu me chamo Marcela Alves, sou estudante de fisioterapia da Universidade de Brasília e vou apresentar o meu trabalho Tempo de Ventilação Mecânica e Dias de Internação sobre o desfecho de pacientes diagnosticados com pneumonia associada à ventilação mecânica. Espero que gostem! A pneumonia associada à ventilação mecânica, ou também conhecida como PAV, é uma infecção pulmonar de origem hospitalar que ocorre entre 48 a 72 horas após a intubação endotraqueal, ocasionada por micro-organismos. Essa infecção é provocada pela aspiração de secreção da orofaringe, do condensado do circuito do ventilador ou do conteúdo gástrico. A PAV é uma infecção com progressão no infiltrado na radiografia de tórax, febre, leucocitose, leucopenia e secreção purulenta, que podem agravar o prognóstico, e objetivos desse estudo é analisar o tempo de uso da ventilação mecânica e o tempo de internação sobre os desfechos de sobrevida e óbitos em pacientes diagnosticados com PAV na UTI. Trata-se então de um estudo observacional, descritivo e retrospectivo que visa analisar o perfil dos pacientes diagnosticados com PAV na UTI de um hospital universitário, durante o período entre março de 2017 a março de 2020. Os critérios de inclusão foram pacientes com diagnóstico de PAV e maiores de 18 anos. A coleta de dados foi realizada a partir dos dados disponibilizados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, extraídos do prontuário eletrônico AGHU. Os dados foram tabulados em planilha no Microsoft Excel durante o período de novembro de 2020 a maio de 2021. A análise estatística foi conduzida pelo software IBM SPSS versão 21, utilizando média, desvio padrão e teste quadrado para comparação de proporções. Essa pesquisa foi aceita pelo Comitê de Ética e Pesquisa pela Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília. Sobre os resultados, foram analisados 77 pacientes, sendo 41 do sexo masculino, 53,2% da população, e 36 do sexo feminino, 46,8% da população, com média de 56,9 anos, variando entre 87 a 18 anos. Com relação ao fator cor-etnia, 61 são pardos, 6 brancos, 1 preto e 9 não declararam. Sobre a procedência da internação, 67 foram de emergência clínica, 8 de cirurgia eletiva e 2 de cirurgia de emergência. Sobre o tempo de ventilação mecânica, os pacientes que foram a óbito ficaram em média 36,3 dias, com desvio padrão de 48,5%, e os pacientes que foram de alta ficaram em média 35,6 dias, com desvio padrão de 48,3%. Com relação ao tempo de internação, a média de dias de pacientes que foram a óbito foi de 50,8 dias, desvio padrão de 63,3%, e os pacientes que foram de alta, a média foi de 50,4 dias, com desvio padrão de 63,4%. Com esse estudo, observamos que o tempo de internação foi longo, acima de 50 dias. Isso confirma que o acometimento pela PAV prolonga o tempo de internação e, consequentemente, aumenta os prejuízos causados pela internação e piora a qualidade de vida após a alta. Sobre o desfecho de sobrevida e óbito, não houve diferença. Então, o tempo de internação aos que foram a óbito e aos que sobreviveram foram próximos diante de uma população heterogênea. Dessa forma, é importante que a equipe de cuidado esteja preparada a fim de prevenir casos de PAV em ambiente hospitalar, vistos os prejuízos ao paciente ao tempo de internação e mortalidade. E aqui finalizo a minha apresentação. Muito obrigada!